Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Esse podcast conversa com você sobre casamento de forma direta, bíblica e sempre bem-humorada. Muito bem-vindo, somos gratos pela sua companhia. Se você hoje ouve esse podcast em áudio, também estamos em vídeo no YouTube. Venha participar e deixar o seu comentário. Pedimos sempre que você dê seu comentário nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal, você aperte o sininho das notificações para recebê-las e dá sempre o like nesse vídeo se ele abençoar a sua vida. E também pedimos que você nos siga nas redes sociais. Siga o nosso Instagram, vá lá, @Sandro e Adriana Soares. Todo dia temos stories, caixa de pergunta e conteúdo diário para abençoar a sua vida. E como último aqui, queremos convidar você para participar da primeira conferência Uma Só Carne. Nasceu a primeira conferência Uma Só Carne, no dia 20 de novembro. Anote aí, reserva essa data, 20 de novembro de 2021. Se inscreva nessa conferência. Para se inscrever, só você acessar umassocarne.org, fazer a inscrição sua e do seu cônjuge e convidar outros casais. Você não pode perder esta conferência dia 20 de novembro. Então seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, vamos ao podcast de hoje. No podcast de hoje, vamos conversar sobre o propósito do casamento, que eu vou chamar de o propósito de Deus para o seu casamento, certo? Eu me lembro que tem aquele livro, todo mundo já leu, ou várias pessoas já leram, ficou famoso um tempo atrás, do Rick Warren, o livro Uma Vida com Propósito. Todos deveriam ter esse livro. Todos deveriam ler. Ele é um devocional, né? Um livro de cabeceira, para você ler um conteúdo diariamente. É um livro muito rico. Mas o que me chama a atenção nesse livro é que a primeira frase já, o primeiro contexto do livro, ele vai dizer o seguinte: não é sobre você. O livro quer falar sobre como ter uma vida com propósito e já usa logo de cara a primeira frase, não é sobre você. O que o Rick Warren, o autor, quer usar é que o propósito da sua vida não é sobre você. Eu li esse livro logo no início, né, da minha caminhada cristã e fez muita diferença. Até hoje, né, eu vejo o conteúdo dele, assim, no meu cotidiano, eu praticando isso, porque realmente é algo prático que a gente precisa trazer à nossa memória, os propósitos de tudo que acontece na nossa vida. Sim, fica já aqui a dica para você procurar na internet, comprar o PDF, ver quem tem, ou comprar físico mesmo, livro de cabeceira para você ler, acho que são 41 dias ou algo assim, a sua leitura. Então, Rick Warren vai dizer que, olha, não é sobre você, como quem diz, uma vida com propósito, o propósito não é sobre você. Eu vou começar nesse podcast com um texto. Provérbio 19:21 vai dizer assim, Salomão: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Algumas versões, o homem faz planos, mas a última palavra, o propósito, ele é do Senhor. Como diz Rick Warren, como ter uma vida com propósito? É a pergunta que fazemos aqui, já que é um podcast sobre casamento. Como encontrar o propósito para o nosso casamento? Sim. O que acontece é que nós vivemos uma vida de solteiros, temos nosso propósito, temos nossas metas, nossos sonhos, de solteiros, claro. E às vezes nem entendemos muito bem, não sabemos qual é o propósito da nossa vida de solteiro. E quando estamos solteiros, também sonhamos em se casar. Sim. Mas a rotina continua buscando porque somos solteiros. Sim. Nem imaginamos o que é isso, pensar como um casal. Agora, pensa que você imagina alguém que ainda como solteiro não conseguiu identificar o seu propósito de vida. Quando ele se casa, agora não é mais um, mas são dois. E talvez duas pessoas que ainda não entenderam o propósito da vida deles como solteiro. Quem dirá como casado? Como casado. Então, o que acontece é... entendemos, eu vou chamar hoje de pequena história e grande história. Qual é a pequena história da vida? Acordamos, trabalhamos, fazemos uma faculdade, lavamos o carro. Quando solteiro, como casado, qual é a pequena história de um casal? Onde os filhos vão estudar, levar o filho para o colégio, matricular no curso. Essa é a pequena história. Isso. A vida do cotidiano, certo? Mas, além da pequena história, tem a grande história. Qual é a grande história? A vida não se resume ao que vemos e sabemos. Existem reinos espirituais. Existe um reino celestial. Existe um rei nesse reino. Existe um chamado e um propósito para cada um em sua existência. A cada um Deus criou, como vai dizer o salmista, de forma maravilhosa. A cada um Deus trouxe ao mundo com um propósito. Então essa é a grande história. Sim. Que não é sobre nós, que vai além, muito além de nós. O que acontece é, quando um casal fica preso à pequena história, viram dois indivíduos
egoístas, cada um com a sua história própria, essa pequena história, disputando um com o outro e querendo, de alguma forma, realizar e praticar a sua história. Então, mesmo que casados, ficam dois indivíduos quando se baseiam na pequena história. Bom, do que resume a vida e o casamento? É pagar conta, é trabalhar, é dar uma caminhada, é educar filhos. Bom, essa pequena história, ela é válida, mas a história é pequena. Aí ficam dois indivíduos de forma egoísta, cada um querendo viver e fazer a sua história. Sim. Quando vamos para a grande história, entendemos que há um reino espiritual, que é um propósito do qual nós nascemos, que é um propósito em tudo na vida que nós às vezes nem conhecemos. Quando um casal vai para essa grande história, eles são levados à grande pergunta: por que Deus nos uniu? Qual é o motivo disso tudo? Exatamente. Qual é o propósito qual eu conheci essa pessoa que me conheceu, nos unimos e nos casamos? E quando eles vão para esse caminho da grande história, esse caminho traz para eles fortalecimento para viver a pequena história. Não é assim? Porque Deus começa a revelar para nós o que realmente, os motivos que nos uniram, porque veio um filho, o propósito de cada coisa. Então, nas nossas ações do dia a dia, nós somos fortalecidos, a gente recebe de Deus sabedoria e entendimento, que é muito bom fazer tudo quando a gente entende. Sim, sim. Muito bom. Fazer só por fazer, no piloto automático, fica frio e você desiste. E muitos casais hoje não conseguem encontrar paz no casamento porque estão de forma egoísta, singular, sabe, individualista, tentando buscar a sua história, o seu propósito de vida ou os seus planos de solteiro. O que acontece diríamos que o propósito do casamento não é a pequena história. Seria pequeno demais a gente se casar só para pagar a conta junto. Seria pequeno demais uma pessoa se casar só para, ao invés de almoçar sozinho, almoçar com alguém. Casamento é muito além disso. Exatamente. Muito além. O propósito do casamento não é a pequena história. O propósito do casamento é a grande história. Há um reino celestial, há um rei chamado Jesus, fomos criados em imagem e semelhança com um propósito maravilhoso. Temos que descobrir não só qual é o propósito da nossa existência, mas qual é o propósito do nosso casamento. Em aconselhamento, uma vez, eu disse para a esposa que ela estava enfraquecida e não tinha mais forças para lutar pelo relacionamento deles. E eu disse para ela que ela precisava enxergar o esposo dela como o próximo dela. Que ela precisava tirar essa visão somente de alguém que vai me fazer feliz, de alguém que não está dando conta da minha felicidade, né? E que perguntasse para Deus, pedisse para Deus, dar a ela essa força, essa sabedoria para agir. Porque eu sei que às vezes você acorda sem esse fôlego para poder você mais um dia. Para onde vai parar esse relacionamento? Então, eu dizia para ela que em Deus, encontrando o propósito em Deus, ela conseguiria vencer isso e ela oraria por esse esposo, colocaria isso diante de Deus e Deus, na hora certa, ele estaria dando o escape para o marido, transformando aquela relação tão pesada, né? Quando a gente busca o nosso refúgio, que é o Senhor. Sim. São os propósitos nele. Sim, e interessante que você falou, as pessoas não conseguem se realizar e até vão dizer, mas meu marido não consegue me fazer feliz. Minha esposa não tem me feito feliz. Pessoas que não aprenderam a ser felizes antes do casamento, dificilmente vão ser felizes depois do casamento. Porque a felicidade não é responsabilidade do cônjuge. Eu preciso ser feliz sem depender de alguém, apenas eu e Jesus. Exatamente. Jesus, ele me faz feliz. As pessoas, vou me divorciar porque ele ou ela não tem me feito feliz. Minha gente, a felicidade não tem como sua origem o seu cônjuge. Você precisa aprender a ser feliz sozinho, sabe, com Jesus. Porque, vamos supor, gente, a pequena história. Quantas vezes já participei de histórias onde a mulher agora está com problemas porque, vamos supor, o marido foi acometido de um AVC, sofreu um acidente, está acamado. Acabou o sexo, acabou os almoços, os cafés da manhã. As gargalhadas. Acabou. Agora ali é um homem acamado. E eu já participei da vida de uma mulher
que ela conseguiu levar aquele casamento fielmente até o dia da morte do marido, anos e décadas depois. O que aconteceu? Por que não largou o homem? Porque ela conseguia ser feliz em Cristo e realizada mesmo sem o marido. Cumprindo a missão dela ali. Cumprindo a missão. Exatamente. De repente entendeu que o propósito do qual eles estarem juntos era ela cuidar dele no final da vida dele. Sim. Deus então, separou alguém especial para ele. A origem da felicidade não é o cônjuge. Eu tenho que aprender a ser feliz antes de casar. Para quê? Eu sendo feliz, eu fazer o meu cônjuge feliz. E ele sendo feliz, me fazer feliz. E não esperar que ele me faça feliz, mas fazê-lo feliz. Mas o que acontece aqui, vamos separar hoje 2 problemas para nós conversarmos. Quando nós ficamos presos à pequena história, principalmente à pequena história ainda da vida de solteiro, qual é o primeiro problema? É quando cônjuges levam para o casamento o seu propósito pessoal de vida. Eu me casei, mas agora eu continuo insistindo no meu propósito individual, o que eu tinha antes de casar. Vou te dar um exemplo. Quando nós casamos, eu tinha os meus projetos, certo? Que eu levei para o casamento. E 100% das pessoas praticamente levam. O problema é quando insistem mais do que deveriam. E eu levei ao meu sonho, certo? De viver, de viajar, de fazer, de realizar. Eu nunca imaginei que nós estaremos aqui hoje gravando esse podcast. Nem eu. Eu nunca imaginei que seria um pastor. Eu nunca imaginei que o meu casamento serviria para Deus como instrumento para ajudar outros casais. Eu nunca imaginei que estaria hoje aqui falando sobre casamento. Esse nunca foi meu sonho. Meu projeto pessoal de vida era viajar o mundo, era ganhar dinheiro. É ser reconhecido pelo meu trabalho. O que é? Muitos aplausos. É o que a maioria das pessoas querem. Reconhecimento e, com isso, resultado financeiro e sucesso. E, com isso, conforto e felicidade. Eu nunca imaginei que o meu casamento tinha um outro propósito. O problema de muitos casais que hoje não vivem em paz, estão discutindo, é que esse marido continua insistindo no seu propósito solteiro. Pode ser um esporte, pode ser um hobby, pode ser uma profissão, nada disso é pecado ou errado. Mas a pergunta que tem que ser feita é, bom, isso faz parte da pequena história. Ter uma profissão, ser reconhecido, ganhar dinheiro e ter conforto. Mas é a grande história. Qual o propósito qual Deus uniu eu e esta mulher? Você que é mulher, qual o propósito Deus uniu eu e este homem, esse marido? O que Deus tinha quando nos uniu? Para que os dois vivam a sua vida de casal mais... Eu acho que vai viver mais completa, mais intensa em Deus, porque eles vão entender isso. Não vai ser algo tipo assim, vamos ali, vamos trabalhar, vamos voltar, vamos jantar, vamos dormir, vamos acordar. Fica tudo muito automático quando você não entende mesmo em Deus o propósito de a gente estar unido, porque você para analisar onde a gente estava, de onde Deus nos tirou e nos colocou juntos, né? Você hoje tem prazer, tem alegria, tem felicidade com o propósito que você aceitou de Deus para sua vida. Sim. Né? Sim, e quando lemos lá Salomão em Provérbios, vai dizer assim, olha, o homem faz planos. Mas no final, o propósito que estabelece a palavra, ela vem de Deus. Então, 2 coisas básicas aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo hoje. Faça planos. Vá para o casamento com planos. Eu pretendo ganhar X de salário por mês daqui a 10 anos, pretendo morar neste lugar, tenho vontade de conhecer este lugar. Nada disso é pecado. Trazer segurança financeira para minha esposa, que é papel do homem. Segurança financeira para os meus filhos, quando eu estiver, ou você que já tem filho. O Salomão diz, faça planos, não é pecado. Faça uma faculdade, não é pecado. Mas isso, minha gente, isso faz parte da pequena história. Ela acontece. Mas e a grande história? O que Deus de fato tem para o meu casamento? E tem muitos casais que mudam radicalmente a pequena história sem antes planejar como vai ser isso no contexto da família. Porque ele entrou no casamento com um projeto financeiro ou profissional de solteiro... Que nada vai paralisar ele. Que não inclui o cônjuge. E nada faz ele parar disso. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, tá? E eu vou cumpri-lo. Quer você queira ou não. Um pouco disso, vou falar na conferência dia 20 de novembro, então faça a inscrição. Vou falar um pouco sobre isso. Mas o que acontece é, a pessoa insiste nisso. Insiste. Não é pecado entrar para um casamento com sonhos e desejos. Mas qual é o propósito qual Deus uniu eu, esta mulher, eu, este homem? E quando eles falam assim, Deus está me mandando para tal lugar, né? Eu vou.
Já ouvi muito isso. Já viu? E você percebe que ele vai, mas ele está indo sozinho, porque ele desestruturou toda a rotina da casa dele, está tudo muito distante de uma harmonia que Deus quer que tenha, e ele fica encegueirado, ainda bota Deus no meio, dizendo que aquilo é direção de Deus. Será que é mesmo? Porque quando Deus direciona uma família, ele vai conectar todos. Todos vão estar bem naquela nova decisão, naquele novo caminho que o homem planejar ou a esposa planejar. Então, é muito importante isso. E fica aquela pergunta, né? Eu, como um casado, como cônjuge, como uma só carne, será que Deus teria um projeto, um propósito para mim que não inclui meu cônjuge? Fala assim, olha, esposa, Deus falou comigo e tem um propósito para mim e vamos mudar desta casa, vamos para essa cidade, vamos mudar de igreja. E a esposa fala assim, mas por que não falou comigo também? Isso não me inclui? Isso não leva em consideração também o que eu tenho buscado em Deus? É unilateral? Arranca todos os filhos, a esposa, de algo que já está enraizado. Pode ser uma igreja, pode ser um ambiente familiar, e leva para um lugar, de repente, que vai trazer muitos transtornos ali, emocionais. Depois que casou, não tem essa ideia unilateral de os meus projetos, meus sonhos, e nem incluindo Deus. Deus me disse algo e você tem que fazer isso comigo. O que Salomão diz é o seguinte, o homem faz planos, então faça planos que incluam sua família, mas pega os seus planos e renda-os ao propósito de Deus. Sim. Deus, eu casei com essa mulher, casei com esse homem, o meu sonho, meu propósito é trabalhar nessa empresa um dia, é viajar para conhecer esse lugar do mundo, é ganhar essa quantia financeira por mês, sabe? É ter essa quantidade de filhos. Deus, esse é meu plano. Eu casei, meu sonho de infância, e agora eu quero convidar minha esposa a participar comigo. Mas Deus, qual é o teu propósito para o meu casamento? É o tempo disso agora? O que o Senhor quer para mim? Não, e, de repente, Deus nem quer isso, ou pelo menos não de forma contínua, não para sempre. Deus pode usar aquilo por um tempo, mas Deus tem algo muito maior. E quando nós ficamos presos a planos e projetos que podem ser bons da pequena história, nós perdemos coisas muito maiores da grande história. Sim. Se eu ficar assistindo e preso à minha carreira profissional, que eu queria viajar, de repente teria fama, sucesso, mas hoje não experimentaria o que eu experimento. Ministerialmente falando, de forma conjugal, com os meus filhos no ministério, eu não estaria aqui. Sim. Então Deus tem sempre uma grande história que é muito maior do que simplesmente pagar a conta, ganhar dinheiro e educar filhos. E o segundo problema é quando esse cônjuge insiste no seu projeto unilateral, sem se perguntar qual o propósito para o nosso casamento, vem um segundo problema, que os papéis dentro do casamento não são cumpridos. Porque estamos tão focados no projeto unilateral de solteiro que os papéis dentro de casa não são cumpridos. Por exemplo, se eu sou um marido e tenho um sonho desde a minha juventude de trabalhar nesta empresa e cursar esta faculdade e fazer esse mestrado, mas isso de alguma forma não incluía, por exemplo, ter um filho agora. Agora a esposa vai requerer de mim um marido mais presente, mas, como falamos lá atrás, sobre criar filhos, mais ajudador, dividir tarefas. Mas eu digo, olha, desculpa, amor, mas eu não posso te ajudar, porque eu tenho um sonho. Eu tenho que acabar esse mestrado, que não é pecado. Eu tenho que terminar essa faculdade. Mas o marido, aí esse homem passa a ser um marido ausente, um pai ausente ou a esposa. Eu tenho um sonho, um projeto profissional, de viagem, de conforto, e o marido fica sem aquela esposa. Esse é um problema muito comum hoje, como nós falamos, duas pessoas num casamento de forma egoísta, cada um buscando o que quer para si, não entendendo qual é o propósito principal do nosso casamento. Porque, na verdade, ou nunca se perguntaram, e se perguntaram não tiveram resposta. Exatamente. Para que nós casamos? Para fazer sexo? É muito bom, quem não gosta, mas será que é só isso? E é bom você ter ao seu lado um companheiro que percebe, né, as necessidades suas e intervém ali e participa. Essa semana eu fiquei feliz em conversar com uma pessoa e ela disse, olha, meu esposo preparou isso para mim, está facilitando o meu trabalho. Eu falei para ela, nossa, isso aí é uma ótima parceria. É uma delícia viver isso, porque aproveite isso, falei para ela. Aproveite porque ele está entendendo sua necessidade, ele está presente aí perto de você. E como é bom a gente ter alguém do nosso lado que nos ajuda e aceita a nossa atividade, é positiva a nossa atividade, junta ali os benefícios da união nesse relacionamento. Quando você
percebe a minha necessidade e aceita isso e vai caminhar junto comigo, isso fortalece a gente. Né? Não é só o interesse na hora do sexo, não é só o interesse na hora de comprar alguma coisa, mas nas pequenas atividades que a gente tem, a gente observa que o outro está ali disponível para a gente. Sim. Isso fortalece. A gente pode não saber ainda o propósito do nosso casamento. Mas o que acontece é que Deus sabe o porquê nos uniu. E o risco que corremos é o diabo, talvez não sabendo porque não é onisciente, mas ele vai trabalhar ao máximo para impedir ou que nós saibamos ou em sabendo que nós pratiquemos. Então o quadro é o seguinte: 2 indivíduos que são casados e são egoístas porque cada um quer buscar o que quer, não encontrar o propósito da união. Deus quer trabalhar para que eles encontrem esse propósito, se regozijem nele e colham os frutos disso. Isso. Mas, contrapartida, o diabo, sabendo ou não do propósito para o nosso casamento, ele vai trabalhar ao máximo para minar isso, para manter-nos focado no egoísmo, no propósito individual, no propósito unilateral, particular, privado, que não compartilha. E muitos casais hoje não vivem em paz, estão em pé de guerra, ou estão em guerra, estão brigando, porque estão discutindo o seguinte: você nunca me apoia, você não me ajuda, isso é o quê? Meu propósito de vida pessoal. Ah, você comprou um relógio caro, vou comprar também uma sandália caríssima. Fica essa guerrinha. Sim, você não me ajuda, você não me impulsiona, você não me motiva, mas nunca parou para pensar, por que o meu marido e meu cônjuge não têm me motivado e impulsionado? Será que a impulsão que eu quero eu não tenho porque, com o meu propósito, eu tenho desagradado, eu tenho desonrado, tenho falhado, tenho faltado? Então, o diabo vai investir nisso. O diabo vai investir na nossa mente para que nós venhamos a pensar: tá vendo? Ele não me apoia, ele não me ajuda, ele não me suporta, ele não me motiva, não me impulsiona, não me empurra. Tá vendo? Tá vendo? Se fosse você, eu divorciava. Encontrava um homem, uma mulher que vai impulsionar você para o seu propósito de vida pessoal. Tudo errado. É isso que o diabo faz. Tudo errado. Encontre alguém que vai potencializar o seu egoísmo. Encontre alguém que vai dar munição para a sua vida individualista. Isso não é casamento. E o diabo vai investir, e tem investido nisso. Casais não têm vivido em paz, estão em pé de guerra, porque cada um quer a sua faculdade, que não é pecado. Cada um quer o seu tempo, cada um quer o seu sucesso, cada um quer o seu resultado. A pergunta aqui que fica, que ecoa, que bate, qual é o propósito do meu casamento, gente? O que Deus pensou quando me uniu? O que nessa grande história está envolvido a minha vida e do meu cônjuge que eu não estou vendo? Até quando eu vou continuar lutando e basear o meu casamento na pequena história, que é pagar conta, fazer faculdade, criar filho? Tem muito mais envolvido. Nós fomos criados para fazermos a diferença, não só como indivíduos, mas como casal. Sim. Casais que fazem a diferença. E quando encontramos o propósito para o nosso casamento, por mais que nós não saibamos isso de forma completa, entendi. É para isso que eu casei. Mas temos uma noção do que é o casamento. Caramba, as coisas começam a mudar. E casais fortes fortalecem outros casais, né? E Deus quer isso. Deus quer fortalecer as famílias para que fortaleçam outras famílias. É a necessidade que a gente tem, né, de Deus. Um sonho, um projeto de Deus está na Bíblia e a gente lê isso que Ele desejou, realizou isso fazendo Adão e Eva, Sim. a família, e Ele deseja que a gente continue nesse propósito como família para fortalecer outras famílias. Deus criou homem e mulher, fez um casal para um propósito. Deus não deu Adão a si mesmo, nem Eva a si mesmo. Deu Adão a si mesmo e falou: não é bom que o homem viva só. Daria a mulher para ele que seja idônea. Deus não deu Adão a si mesmo, nem Eva a si mesmo. Deu Eva para Adão e Adão para Eva. Para terminar, quando nós encontramos o propósito de Deus para nossas vidas e para o nosso casamento, nós encontramos paz no casamento. A guerra acaba. Não somos inimigos, não temos projetos que nos afastam ou que concorrem, mas encontramos o propósito do casamento. Vou terminar lendo Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu vou repetir Isaías 26:3. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se você confiar o seu casamento ao Senhor, se você colocar o seu propósito, da sua vida, do seu casamento nas mãos do Senhor e buscar entender qual o propósito dele, quando uniu vocês, você viverá em perfeita paz. E o Senhor, Ele é capaz de trazer esse entendimento para o nosso casamento. Porque por nós mesmos,
muita pressão e muito egoísmo. Sim. Então a gente precisa buscar essa força que tem. E o mundo vai lutar, vai investir para que nós vivamos assim, de forma egoísta e unilateral. Vamos viver contra esse mundo, né? Busque o propósito para o seu casamento. Pergunte, pega o seu cônjuge e ore. Vamos buscar, tentar encontrar qual foi o motivo, qual Deus nos uniu. Por que poder ter casado com qualquer outra pessoa? Por que nós nos casamos? Tem um propósito com isso. Busque conhecer o propósito de Deus para a sua vida e para o seu casamento. Se esse conteúdo edificou a sua vida, não se esquece. Se inscreva nesse canal, curte esse vídeo. Como você vive hoje? Tem algo a comentar sobre esse vídeo? Coloque seu comentário aqui e não se esqueça de participar das nossas redes sociais e nosso Instagram, tá bom? Um beijo no coração, casamento de paz. Sucesso pra você. A frase que eu vou usar a partir de hoje é: casamento em outro nível. Isso. Nós queremos em Deus que seu casamento vá para outro nível. Isso. Tá bom? Deus abençoe você. Um beijo no coração. Fica na paz do Senhor Jesus.